Donald Trump anunciou recentemente em um grande evento de Bitcoin que ele deve começar uma reserva estratégica de Bitcoin se for eleito nas eleições agora de novembro. E logo depois a senadora Cynthia Lummis ainda apresentou a ideia de um projeto de lei para transformar isso em realidade. Mas será que dá para confiar em político? Será que realmente os fundamentos do Bitcoin eles estão bons para a gente ver uma alta nos próximos meses? Hoje eu vou mostrar 5 indicadores que mostram que o Bitcoin pode ter uma alta explosiva, uma grande valorização nos próximos meses. O primeiro deles, que é um dos que eu mais gosto de ver em ano de halving, exatamente. Esse ano o Bitcoin ficou mais escasso que o ouro. Atualmente a inflação anual criação de Bitcoin está mais ou menos 0,9%. A do ouro é o dobro disso. Só que o que acontece? Depois do halving, alguns mineradores sofrem a famosa capitulação, ou seja, os mineradores menos eficientes, eles acabam saindo do mercado. Por quê? Eles não conseguem competir, porque hoje estão sendo emitidos menos Bitcoin. Isso é normal. Todo ano aparece alguém preocupado porque o hash rate, o poder computacional do Bitcoin cai um pouco depois do halving, só que depois ele volta a aumentar. Então esse é o primeiro indicador, perceber quando que o hash rate do Bitcoin volta a subir alguns meses depois do halving. E olha só, aqui é o hash rate do Bitcoin na média móvel de 30 dias. Então a gente vê que o pico foi justamente logo depois do halving. Lembra que isso aqui é uma média móvel, então mesmo o halving tendo sido em abril, ele ainda subiu mais um pouco, porém depois ele caiu, olha só. E agora, como esperado, ele voltou a subir. Se a gente colocar em uma média móvel ainda mais curta, a gente vê que já voltou para as altas históricas. Então, hash rate está super saudável. Segundo indicador, e esse é um indicador que eu gosto muito porque ele mostra a parte macroeconômica, a liquidez global. Vulgo aí, impressão de dinheiro, quanto que estão sendo criados de dinheiro fiat no mundo. Eu tenho um script no TradingView da Bloomberg que mostra todos os grandes bancos centrais. Então nessa liquidez global, o M2, ali tem dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, iene japonês, yuan chinês, tem moeda russa, brasileira, tem a indiana, então ele é bem completo. Tem aqui 11 bancos centrais. E olha só que ele começou a subir novamente muito recentemente. Então aqui nesse gráfico a gente tem o preço do Bitcoin em dólares desde 2011. Então eu vou colocar aqui agora o M2 global. Veja que eu estou gravando no dia 29 de julho de 2024, o preço do Bitcoin nesse momento ali está perto dos 70 mil dólares. Se eu colocar o M2, é essa linha azul, e a gente consegue ver que quando a liquidez global aumenta, o preço do Bitcoin também tende a aumentar. E quando a liquidez global ela cai, ele tende a diminuir, como aconteceu nos bear markets de 2014, 2018 e 2022. Porém, agora está voltando a subir. Desde o finalzinho de 2022 que a liquidez global vem subindo. E olha só, se a gente pegar ela aqui no mensal, olha só, a gente já atingiu novas máximas na liquidez global. Esse daqui é o gráfico mensal. Se eu colocar no gráfico semanal, dá para ver até melhor que a gente já recentemente, aqui nas últimas semanas, a liquidez global voltou a aumentar. E o interessante é que vários países estão aumentando novamente. Olha só, a China, que tinha caído, voltou a subir. Estados Unidos, que estava há muitos anos, desde 2022, caindo, olha só, mesmo o Fed ainda não tendo cortado juros, a liquidez global americana voltou a subir. E a brasileira? Bom, a brasileira nunca parou de subir, segue subindo mais forte ainda do que a americana e a chinesa. Então, se você não tinha entendido ainda por que o Bitcoin já está fazendo alta histórica em reais, é por isso. Todos os governos imprimem dinheiro, China, Estados Unidos, Europa. Porém, no Brasil a impressão é mais forte. Por isso que o dólar está ganhando força contra o real e ele ainda pode ganhar mais. Mas vamos voltar falando do Bitcoin. Terceiro motivo aí que ainda está
subindo um pouquinho, eu espero subir mais, mas começou a subir de novo, que é o número de stablecoins. As stablecoins costumam subir a quantidade de stablecoin disponíveis em bull market. E ela tinha subido, começado a subir forte novamente. Final de 2023, começo de 2024, ela ficou um pouquinho de lado e ela começou a subir novamente. Aqui no DeFi Lama, a gente consegue ver que todo o bear market lá 2022, as stablecoins estavam caindo e elas voltaram a subir forte no final do ano passado. Ficou um pouquinho de lado, se a gente olhar aqui, ó, de abril, 159, 160 bi, até junho estava praticamente de lado e agora voltou a subir, já está com 164 bilhões total de market cap. E para a gente ter um bull market sustentável, não adianta só promessa de político, é bom ter todas as condições favoráveis. Por isso que a gente está vendo que, o hash rate do Bitcoin está subindo, ou seja, tem mais gente ali fortalecendo a rede. Segundo, a liquidez global também está subindo. Terceiro, o número de stablecoins está subindo. E quarto, sabe o que é importante? Tecnologias da internet, como as próprias redes sociais, as big techs dos Estados Unidos, elas crescem muito em função da quantidade de usuários. Então é importante saber a quantidade de usuários de criptomoedas, se está aumentando ou não. Tem mais de 5 bilhões de usuários na internet. Sabe quanto que tem em criptomoedas? Já estamos chegando perto dos 600 milhões de usuários. Porém, ainda dá para crescer aí quase vezes 10 se comparar com o número de usuários de internet hoje. Então, esse número também está apresentando um crescimento bem robusto. Olha só, eu pedi para o ChatGPT fazer para mim um gráfico aqui do número de usuários de criptomoedas e ele vem subindo constantemente. Comparando com outros dados, comparando aqui com estatistas, olha só, aqui é o número de usuários de criptomoedas que tem a identidade verificada, hein? Isso só os que tem Know Your Customer cadastrados ali, principalmente em corretoras. De 2016 até novembro de 2023, olha só para como que cresceu. Chegou, ó, final do ano passado, 575 milhões de usuários. Esse número também não para de crescer. Ele até tinha dado uma estagnada aqui, mas voltou a crescer forte. Isso porque esse número ainda foi antes do lançamento dos ETFs de Bitcoin, agora em janeiro desse ano. Então esse foi o quarto motivo aí para um crescimento sustentável do mercado. O número de usuários não para de crescer. E quinto, os fluxos de ETF de Bitcoin, que vem tanto dominando o cenário. Esse ano a gente teve uma grande mudança no mercado, que foi a primeira vez que a gente teve o Bitcoin rompendo uma antiga alta histórica antes do halving. E isso ocorreu justamente por causa dos fluxos de ETF, que foram muito grandes. Eles surpreenderam todo mundo. Até os especialistas de ETF não imaginavam que ia ter uma entrada tão grande de pessoas e dinheiro comprando esses ETFs de Bitcoin spot nos Estados Unidos. Foi o maior lançamento de um ETF no mercado americano de todos os tempos. Então não é pouco. Eu consigo ver a entrada dos fluxos de Bitcoin, de fluxo dos ETFs de Bitcoin na Fairside. Esse valor ele está em milhões de dólares. Então quando a gente olhar aqui, por exemplo, o total líquido é 17 bilhões de dólares. Eu consigo ver também por empresa. O primeiro aqui, o IBIT, por exemplo, é o da BlackRock, o FBTC é Fidelity, BitB, Bitwise, ARK. E aqui tem o da Grayscale, que é o que complica um pouquinho, porque muita gente que estava na Grayscale está saindo, porque as taxas são muito altas. Enquanto a maioria dos ETFs tem uma taxa de custódia anual de 0,20, 0,25 ao ano, a Grayscale está cobrando 1,5% ao ano, porque eles já tinham Trust, que tinha uma taxa ainda maior de 2%, então eles já começaram o ETF com uma quantidade muito grande. Porém, as pessoas que não querem essa taxa estão migrando, por isso que aqui ele fica vermelhinho. Porém, o total já saiu aqui, ó, quase 19 bilhões de dólares da Grayscale, porém somente a BlackRock absorveu tudo. Se a gente somar, ainda está dando uma entrada líquida aí de 17,589 bilhões de dólares. E aqui nesses gráficos abaixo a gente consegue ver que o total acumulado não para de aumentar. Isso porque recentemente a Samara Cohen,
que é a CIO, uma das top da BlackRock, comentou que 80% de quem está comprando, de quem comprou ali nos primeiros meses os ETFs da BlackRock, são mais varejo e investidores pessoais. Ainda não entrou aqueles institucionais, os fundos de pensão, essas empresas que demoram mais tempo aí fazendo a due diligence, fazendo aí a análise antes de comprar. Normalmente um novo ETF nos Estados Unidos, ele leva mais ou menos 6 meses para os advisors, o pessoal ali que vai recomendar esses ativos, começarem a sugerir para os clientes. Então tudo indica que esse movimento dos ETFs de Bitcoin eles ainda estão apenas começando. Sem contar que, se a gente comparar com o ouro lançou ETF nos Estados Unidos em 2004 e todos os anos, os próximos 4, 5 anos, o fluxo de entrada cada ano ia superando o ano anterior. Então não é só que o fluxo aumentava, mas ele acelerava. Imagina o que vai acontecer se o fluxo dos ETFs de Bitcoin começarem a acelerar agora nos próximos meses e nos próximos anos. E você, o que você acha? O Bitcoin tem condições de ter uma alta forte, acima de 100 mil dólares nos próximos meses, 2025? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Se você quiser saber a melhor maneira de acompanhar tudo isso, aprender como fazer estratégias avançadas para ganhar exponencial com Bitcoin, com opções, faça parte da Academia Cripto. O link está aqui na descrição. A gente ensina estratégias avançadas para operar com futuros, opções e também como se defender. Mesmo que você esteja com medo de uma queda, é possível se proteger e até ganhar com a queda. Além disso, na Academia Cripto, você tem acesso a um Discord 24 horas, todo dia, com suporte nosso, suporte da nossa comunidade, até de final de semana. Temos 2 encontros semanais para falar de opções e também de novas teses, abordando todas as teses do mercado. Inteligência artificial, ordinal, runes, games, tudo relativo a blockchain. Se você gostou desse vídeo, aproveita e dá um like, se inscreve no canal da Escola Cripto e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Até a próxima!